Queridos irmãos e amigos das redes sociais, eu quero compartilhar contigo uma palavra, só que antes de compartilhar essa palavra, eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreva no canal, clique nesse botão aqui, botão de se inscrever, e também ative o sininho da notificação, certo? Mas vem comigo nesse texto aqui. Gênesis 37, no versículo de número 23 e no versículo de número 24. Aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia nela água. Gente, a história de José é conhecida por muitas pessoas. José é o filho de Jacó, em que Deus deu sonhos para ele. Tá? Em um dos sonhos, José vê o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Enfim, os irmãos de José odiavam José. Por que eles odiavam José? Primeiro, pelo fato de Jacó amar José. O texto bíblico diz que Jacó ama José porque José é filho da sua velhice. O texto bíblico também diz que os irmãos de José odeiam José porque José trazia más notícias dos seus irmãos ao seu pai. E o texto bíblico também diz que os irmãos de José odeiam ele ainda mais pelo fato de Deus ter dado sonhos a ele. Tá? Então, quando José conta seus sonhos aos seus irmãos, os seus irmãos odeiam ele ainda mais. Porque não é todas as pessoas que estão aptas a ouvir o teu sonho e se alegrar com o teu sonho. Um certo dia eu escutei um pregador dizer uma coisa muito interessante. Às vezes é fácil você encontrar alguém capaz de chorar com os que choram, mas é muito complicado achar pessoas capazes de se alegrar com quem se alegra. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José pegam José e jogam José em uma cova, em um poço, em uma cisterna. É um local de armazenar água que, porém, sem água estava. Tá? Então, pensa comigo o seguinte. Pegaram José e colocaram José dentro de um poço. Tá? E para eles que estão pegando José e colocando dentro de um poço, eles estão pensando, esse poço é o fim da história de José. Para José, que está sendo colocado no poço, talvez, a Bíblia não afirma, mas talvez ele pode ter pensado, esse poço é o fim da minha história. Mas para Deus, o poço era o início. Então, aprenda uma coisa. Poço, às vezes, é necessário. Poço nem sempre de todo é ruim. Poço nem sempre é fim. Muitas das vezes, poço é meio. Meio não no sentido de metade, chegou à metade de um caminho, não. Meio no sentido de ser algo pelo qual Deus vai fazer alguma coisa. Você está dentro de um poço? Você está vivendo dentro de um poço? Então, entenda isso aqui. O poço pode não ser o teu fim. O poço pode ser um meio que Deus se aproveitou ou está se utilizando para fazer alguma coisa na sua vida. Então, para os homens, poço é poço. Mas para Deus, muitas das vezes, poço é porta. Poço ou porta? O que você está vendo? Uma coisa interessante do poço é o seguinte. Poço tem uma aplicação ótima. Por quê? Porque dentro dele, se você olhar para um lado e para o outro, você só vê parede, barro, você só vê terra. Se você olhar para baixo, você vê lama, barro, terra. No poço, a tua visão está limitada. A tua visão se limita a olhar para cima. Então o poço te ensina a olhar para cima. Você conhece pessoas que só buscaram a Deus quando estavam no fundo do poço? Você conhece gente que só decidiram servir a Deus quando estavam no fundo do poço? Por quê?
porque o poço tem a capacidade de fazer a pessoa olhar para cima. A segunda coisa é o seguinte, você tem que entender. O poço na vida de José era a porta que Deus estava abrindo para o começo da história dele. Porque a história de José só começa depois desse poço, tá? Então, depois desse poço, José começa a trilhar o caminho em direção ao sonho que Deus deu para ele, tá? Então, receba essa palavra, fica com essa palavra no teu coração. Esse poço não necessariamente é poço. O que você está vendo no poço pode ser uma porta que Deus abriu. Deus te abençoe, fica com essa palavra e lembre, nem sempre poço é poço. Às vezes, poço é porta. Deus te abençoe.